Oi, como você está? Eu não estou nem acreditando que hoje eu vou entrevistar o meu terapeuta. O nome dele é Fernando. Por enquanto, o que eu sei do Fernando é que ele é filósofo, professor e terapeuta em filosofia clínica. E se você gostar dessa entrevista, do Fernando, compartilhe com alguém que você acha que vai gostar de conhecer o Fernando também. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva para ficar pertinho e ter oportunidade toda semana de conhecer uma pessoa diferente. Oi, Fernando, bom dia. Bom dia, Lara, tudo bem? Que Tudo bom estar bom? podendo participar do teu canal. Muito obrigado pelo convite. Um canal em ascensão, no sentido de geração, né? De estar nascendo, e no sentido de estar decolando também, né? Porque os retornos têm sido ótimos, né? A respeito das tuas entrevistas. Obrigado pela oportunidade. Nossa, você não tem ideia de como eu estou me sentindo aqui, podendo hoje ter essa oportunidade de conversar com você, de você estar aqui, ter aceito o meu convite. Nossa, é um misto de muitos sentimentos, assim, bom, enfim, você sabe bastante desse canal, né? Porque, Sim. como eu falei na apresentação, eu vou entrevistar hoje meu terapeuta, e você sabe bastante disso aqui, né? Desse processo todo. Então, E por, assim, né? quero começar agradecendo. Muito, muito obrigada por você ter dito sim, ter aceitado e me dado essa oportunidade de, Não, de para mim que é uma oportunidade, né? Porque exatamente eu sei o valor que tem isso, né? Não só o valor para você, quanto eu acho que isso é um valor em si. Esse canal tem o seu valor, né? Vem do valor que a Lara dá, mas ele já acho que já alcança um valor em si pelos retornos que têm sido dados às pessoas, né? Que têm assistido e seguido teu canal. Obrigada. Eu quero começar te perguntando, Fernando, eu falei na apresentação que você é, assim, o que eu sei de você é que você é filósofo, você é professor, você é terapeuta em filosofia clínica. Então, eu quero começar perguntando como é ser filósofo. Pois então, né? Por ser filósofo, Lara. Bom, primeiro eu acho que ser filósofo é o cara que não sabe ou que não consegue resumir nada, né? Faz uma pergunta simples e o filósofo faz um roteiro. Bom, veja bem, ó, era uma vez. Eu acho que ser filósofo começa por aí, né? O cara chato, aquele que as pessoas fazem a pergunta simples, ele demora 15 minutos para responder e às vezes não chega, né, a uma resposta satisfatória, como os diálogos platônicos já nos mostraram, né, de Sócrates. Então, acho que essa é uma característica, né, do ser filósofo, assim, um cara que responde as coisas com muito roteiro. Como é ser filósofo? Né? Pois é, eu até anotei aqui essa acho a única pergunta que eu consegui fazer um roteirinho para responder, né? Dentro das várias facetas do que é ser filósofo, né? Então, para eu poder te responder isso, eu vou ter que tentar mostrar algumas. O que é ser, né, ser filósofo, né? Não só para mim. E tem várias facetas, por exemplo. Uma delas, eu lembro sempre muito da história que eu li do Milor Fernandes, lá na minha juventude, que eu não sei se é verdadeira, né? Porque o Milor, né, inventava muita história, mas ele dizia que quando ele era muito pequeno do interior, o pai dele já andava no Rio de Janeiro, em Copacabana, 1920, a Belle Époque, aquela coisa, o Copacabana Palace, né? Aquela coisa de Copacabana, chique, tal e coisa, movimentada. E aí o Mior era um menino do interior, não sei quantos anos tinha, 7, 8, 9 anos, e o pai dele levou lá para Copacabana para ele conhecer aquele movimento, aquela vida, aquele mundo. E ele ficou realmente impressionado, estava impressionado com tudo, e o pai dele muito bem lá navegando naquele mundo. Foram almoçar no restaurante
e chique, em Copacabana, e aquele monte de gente, o pai dele lá, almoçando e conversando, e todo mundo com a cabeça baixa, naquele murmúrio, naquele burburinho, e aí o Milor olha assim, criança, e vê entrar no restaurante um cara vestido de escafandrista. Aqueles, com aquela janelinha assim, né, de mergulhador, e ele fica espantadíssimo que tem um escafandrista entrando no restaurante, meio-dia em Copacabana. Mas o que mais impressionou o Milor foi ele perceber que ninguém deu bola. Ele olhou para o lado e estava todo mundo continuando fazendo as suas coisas, almoçando e conversando como se nada tivesse acontecendo. E aí o Milor conta na história que ele, menino, sobe na cadeira e começa a bater palma e gritar: ô pessoal, ó, só para dizer aqui, ó, eu tô vendo escafandrista nesse restaurante, só para avisar, eu tô vendo escafandrista. Eu acho que isso é uma faceta da filosofia, né? Eu até tinha um blog que é Estou Vendo Escafandrista, que é uma denúncia. Pessoal, tem alguma coisa estranha acontecendo nesse mundo, nessa sociedade, nesse pensamento, nessa teoria. Então, acho que ser filósofo tem esse papel da denúncia, né? De dizer assim, pessoal, não naturalizem, não é tão natural assim. Tem um cara vestido de escafandrista nesse restaurante e eu estou enxergando. Então, né? Muitos filósofos seguiram essa faceta, né? O Michel Foucault, hoje o filósofo atual é o Giorgio Agamben, né? Um italiano que denuncia, ele segue Michel Foucault, né? Na estrada da denúncia do biopoder, da biopolítica, né? Aquelas coisas meio teoria da conspiração, né? O Giorgio Agamben tentou ver uma teoria por trás da pandemia, denunciando o poder público e esse estado de exceção que a pandemia gerou. Então, tem esse lado, né, da filosofia, essa faceta da denúncia. Né? Então, eu tenho também, né, ser filósofo é um pouco denunciar aquilo que todo mundo acha normal, né, e aí puxando um pouco a sardinha, a brasa para a sardinha da filosofia clínica, né, quando toda a sociedade acha normal que qualquer estado alterado de comportamento é uma doença e tem que tomar um remédio psiquiátrico, vem a filosofia clínica para levantar a questão, pessoal, tem escafandrista aqui. Será que todo comportamento tem que ser rotulado como doente e curado com uma droga psiquiátrica viciante? Né? Então, a filosofia clínica, né, como terapia, ela está dentro dessa faceta que denuncia. Tem outras maneiras de enxergar o ser humano, tem outras maneiras de a gente enxergar o comportamento humano, que não dessa forma que hoje todo mundo já acha que é tudo assim, de criança a idoso, é rotulado como um comportamento doentio e que tem que ser tratado com uma droga psiquiátrica venenosa e viciante, né? Então, a filosofia clínica, por exemplo, é uma dessas facetas, né, da filosofia do ser filósofo. Bom, outra faceta do ser filósofo, aí tem aquela separação, né? Por exemplo, entre a filosofia acadêmica e o filósofo, né? Muita gente faz. Encontrei com uma pessoa que me perguntou: tá, mas você é filósofo ou é acadêmico? Fazendo, né, uma divisão, né? E numa outra história que eu vou contar agora a respeito disso, meu pai, quando faleceu, meu pai ele lia, tem uma biblioteca na casa dele até hoje, Shakespeare, Platão, Artes, Beethoven, Rafael, os grandes artistas, uma biblioteca, assim, uma literatura, Machado de Assis, Eça de Queiroz, bom, fantástica a biblioteca do meu pai. Quando ele faleceu, eu fui falar lá na frente, né, sobre o meu pai, tal coisa, e no meio da fala eu coloquei lá que meu pai era, né, que ele foi meu grande incentivador porque ele era um filósofo amador, porque ele tinha esses livros, ele falava as frases dos filósofos, dos pensadores. Né? E depois, quando eu saí de lá, eu fiquei pensando nessa frase. Por que eu chamei meu pai de filósofo amador? Boa pergunta. Porque eu estava com, né, um preconceito, um pressuposto
de que ele não tinha feito a faculdade de filosofia. Mas é isso que define se meu pai um filósofo ou um filósofo amador? Né? Então, meu pai era um filósofo. Né? Meu pai era um filósofo. Essa divisão, ela tende a outra, sei eu, outras determinações, mas não do ser filósofo. Né? Então, meu pai era um filósofo. E aí entra a questão, de novo, o que é ser filósofo? Né? O que é o ato de filosofar? Né? Tem um ato, especificamente filosofar, né? E aí a gente pode pensar assim, bom, ser filósofo é adentrar o campo da filosofia, né? Assim como ser matemático é adentrar o campo da matemática, ser historiador é adentrar o campo da história. Só que a outra pergunta é, qual é o campo da filosofia? Né? Eu tendo a pensar que nós não adentramos a esse campo, nós estamos, desde que nascemos, no campo filosófico. Ele é diferente das outras matérias, né, disciplinas, só que a gente está em potência, não em ato. Né? Vou lembrar lá de Aristóteles, que dizia que tem o ser em potência e o ser em ato. Né? O ser em potência é a semente da laranjeira, que tem em potência na semente a laranjeira. Se plantada, se cuidada, regada, ela vai se atualizar, ela vai virar em ato a laranjeira. Né? Nem tudo que está em potência vira ato. Né? Pode que aquela semente não nasça, não seja regada, né? Mas estava lá em potência. E se está em ato é porque estava em potência antes. Eu penso isso, que o campo da filosofia, nós nascemos em potência. Né? O campo da linguagem pode ser assim, né? Nós nascemos potencialmente com a capacidade da linguagem e depois atualizamos ela, exercemos ela. Né? Eu acho que o campo da filosofia é mais ou menos assim. A gente nasce no campo da filosofia e, às vezes, a gente atualiza o ser filosófico. E o que é atualizar o ser filosófico? É pensar reflexivamente. A filosofia, para mim, é um uso do pensamento reflexivo. Uma maneira de usar o pensamento reflexivo. Quando as pessoas pensam além das coisas do pensamento prático, do pensamento de meios para fins, né? Tá, mas quando a pessoa pensa assim, mas é esse fim mesmo que eu quero alcançar, pronto. Está adentrando o campo da filosofia, do pensamento reflexivo. Sabe, mas esses meios são os melhores eticamente, né, para alcançar esse fim? Pronto, entramos ao campo da filosofia. Né? Estamos à margem, ali já entrando ao campo da teoria, que seria o campo teorético, seria para Aristóteles, né, e para Platão, o campo da filosofia, o campo do uso, um certo uso do pensamento reflexivo, né? Para si mesmo, pensar quem sou eu, né? Para o mundo, que mundo é esse, né? O pensamento que busca as causas, que busca os princípios, que busca as relações conceituais. E quem é que não fez isso na vida? Então, de certa forma, todos nós estamos no campo da filosofia, né? Todos nós filosofamos, todos nós adentramos atualizamos esse campo algumas vezes, no qual a gente já está desde que é o que é. Né? Então, acho que ser filósofo é um pouco disso, né? É um pouco de usar o pensamento reflexivo para tentar melhorar, alcançar um bem viver, né? Seja material, seja espiritual, seja de relacionamento, de mundo. Nesse ponto, então, finalizando essa pergunta, o ser filósofo é uma atividade prática, né? Uma atividade prática do pensamento que pode ter níveis ou graus de relação com a nossa realidade. Então, eu posso pensar sobre a educação do meu filho através de reflexões a respeito do que é educação. Não necessariamente eu tenho que ler um filósofo sobre educação. Aí a filosofia não é um apanhado de textos que os filósofos escreveram.
O que eles escreveram vieram da reflexão filosófica que eles fizeram. O que é importante foi a reflexão filosófica que Platão, Aristóteles, Foucault e outros filósofos fizeram. Não propriamente o que eles escreveram, mas eles são filósofos pela maneira que eles usaram o pensamento reflexivo sobre as questões que eles estavam pensando. Então, não sei se respondi, mas ser filósofo é um pouco de cada coisa, né? E para mim está potencialmente em nós. Né? É o que eles pensavam, o que eles pensaram sobre aqueles temas, né? O que eles pensaram sobre aqueles assuntos. A maneira que eles usaram a reflexão para chegar àqueles assuntos, né? Eles usaram a reflexão de uma forma que a gente pode dizer abstrata, né? Eles foram para o campo das ideias, tentaram enxergar. A filosofia também se diz que tenta enxergar a floresta em vez só da árvore. Né? Se apresentaram para o filósofo, não, peraí, vamos olhar a floresta onde essa árvore está contida. Vamos olhar, né, o contexto maior, por isso que filosofia e história andam muito juntos, né? Porque é importante olhar a floresta, da onde veio, né? Qual a relação dela com as outras árvores e com os outros organismos que tem naquela floresta. É um olhar amplo a filosofia, né? Ela tenta fazer uma leitura da realidade de uma forma mais ampla. Pronto, e a gente já fez isso algumas vezes. Vou me aposentar. E agora? Como vai ser minha vida? Vou rever o que eu fiz, vou pensar no que eu posso fazer depois, vou refletir. As pessoas andam na beira do mar pensando sobre isso. Isso é um pensamento filosófico, de certa forma. Se vai isso se transformar numa prática de vida ou não, é outro problema, é outra questão. Mas ali já está no campo filosófico, né? Pensando reflexivamente sobre essas questões da vida, e não só pensando de forma de meios para fins. Né? Um meio que dá para entender minimamente a floresta, né? Exatamente, senão é o sair daquele negócio do Charlie Chaplin lá da fábrica, né? Que ele sai lá fazendo sempre a mesma coisa, e ele sai da fábrica com aquele mesmo movimento, né? Ou seja, não tem nenhum pensamento reflexivo ali, só mecânico. Então, a filosofia seria pensamento reflexivo, além da mecanicidade, além da automaticidade das coisas, além da naturalização daquilo que nos apresenta durante o nosso dia a dia. Então, para mim, esse é o campo da filosofia. E quem é que não faz isso em algum momento da vida? É interessante isso que a gente, parece mesmo que nasce assim, né? Toda criança tem, por hábito, por prática, perguntar o porquê das coisas e como as coisas acontecem. E aí, a gente vai... Alguns vão perdendo isso, né? Vão perdendo essa capacidade, porque é uma capacidade que a gente nasce realmente, querer entender o porquê das coisas. Um professor que dizia assim, né? Um professor de filosofia, a gente nasce gênio e vai ficando burro com o passar do tempo. Porque é exatamente isso, né? Quando é criança, esse pensamento reflexivo, que busca as causas, que busca os princípios, que desmonta o carrinho, desmonta a boneca, não se distingue se é filosófico, científico. É um pensamento reflexivo, né? Que está querendo entender o todo, em vez de só da questão específica. Né? Então, não é à toa que muitos filósofos foram cientistas de filosofia, né? O Newton, os matemáticos como Pitágoras e Descartes, né? Edmund Husserl, né? Aqui na nossa contemporaneidade, né? De 1900, era matemático. Né? Então, por isso que eu digo, o pensamento filosófico ele está aí. Né? O campo filosófico está aí, a gente adentrou ele. Esse pensamento reflexivo ele vem de várias maneiras. Pode ser o matemático, o físico, o químico, o biologista, podem tentar pensar as coisas além do específico, pronto. Né? A criança, naturalmente, tem isso. E depois vem uma educação tecnicista, aquelas coisas todas, né? de fazer um ensino para resolver problemas, e não pensar o problema de modo geral, né? Frente a uma sociedade, a uma comunidade. Aí vem um grande problema nosso, que é a educação, que vai matando esse pensamento reflexivo. E uma outra coisa importante também, que ser filósofo, acho que vale a pena falar, Lara, é que a filosofia não se faz sozinha. Essa ideia de que o filósofo
Isso é na filosofia acadêmica, que infelizmente as pesquisas são muitas vezes individuais, isoladas de outros. Mas a filosofia, por natureza, ela é social por natureza. Sócrates, o Tales de Mileto, ele estava dialogando com Anaximandro, com Anaxágoras, com outros. Então, essa ideia de que a filosofia tem que ser feita numa sala, sozinho, vem muito a partir da patrística, quando Santo Agostinho, por exemplo, diz que a filosofia é serva da religião, e que ela deve ser feita para justificar, né, os dogmas religiosos e Deus. E aí ela ficou enclausurada em salas, as pessoas estudando. Mesmo assim, ainda ali se fazia em grupo, né? Mas essa ideia de que a filosofia é uma empresa individual e isolada, ela é muito acadêmica. Isso é um problema acadêmico, né? Eu considero também o acadêmico um filósofo. Ele produz, ele pensa, ele reflexiona, ele traz problemas, ele tenta dar soluções nos seus artigos. Também acho que é uma faceta filosófica, né? Só que ela não invalida o ser filósofo do meu pai, por exemplo, como eu pensava que invalidava, né? São facetas do ser filósofo. Tem o ser filósofo acadêmico, tem, né, que eu acho que também é legal, porque instiga uma pesquisa científica no sentido de buscar as referências, as causas, as pessoas que falaram isso antes de ti, né, fazer todo o caminho, né, da história da ideia. Eu acho legal também, eu acho que tem as suas vantagens. A academia, seja na filosofia, na biologia, na matemática, ela instiga, né, um certo pensamento mais científico, mais enredado entre outros pensadores, o que, para aquele que pesquisa, engrandece o seu saber filosófico, né? Então, eu não acho ruim, eu só acho que não invalida, né? Ser filósofo é ter diploma de filosofia, né? Eu, agora, né, sou doutor em filosofia, mas eu acho que eu já era filósofo antes, né? Porque eu já exercia o filosofar antes. A minha diferença para ti, Lara, de diploma, só diz que eu estou tentando uma carreira acadêmica, mas não que eu sou mais filósofo que você. Entende? Não tem nada a ver diploma com efetivamente ser filósofo. Se tem um lugar que acho que não, em nenhum lugar cabe muito isso, mas se tem um lugar que não cabe isso, é na filosofia, a limitação, né? Limitar até onde vai e até onde não vai a filosofia, né? Porque ela é para abrir, estourar bolhas e abrir caminhos na ideia, né? No pensamento. Isso. Acho que é daí que vem essa máxima, né? De que duas cabeças pensam melhor que uma. Isso, exatamente o fato da filosofia acadêmica começar a se isolar, e as outras também, né? Então, a biologia não vê mais filosofia, a física não vê mais filosofia, a química não dá mais bola filosofia, a economia não vê mais filosofia, a arquitetura. Só que a filosofia está presente em tudo, né? Ela pode, potencialmente, estar presente em tudo, dependendo. Eu acho que o que mais ainda tem um diálogo com a filosofia é o direito. Mas mesmo assim, porque tem muito filósofo que fundamentou o direito, como Hegel, Kant, né? Mas a filosofia está muito apartada das outras disciplinas, como elas também estão apartadas da filosofia. Ninguém quer saber, eu quero desenvolver o melhoramento genético, não quero um filósofo lá me empacando, perguntando se isso é ético ou não. E esse é um problema, né? Porque a filosofia não é uma questão de regras, é uma questão de desenvolver o seu caráter, né? Então, um cientista que vai ter um contato com a filosofia, ele não vai ter um contato para desenvolver o objeto que ele está pesquisando, mas para desenvolver o seu ser cientista, né? E essa é a concepção da filosofia grega antiga, né? A filosofia é o aperfeiçoamento do quê? Do seu caráter. Porque é o agente moral, é o agente que age no mundo. É ele que recebe as afecções do mundo. É com ele que ele tem que resolver as suas questões. Então, hoje, o cientista que não é da filosofia, olha a filosofia, lá vem aquele cara chato fazer pergunta para ficar atrasando os meus resultados.
né? Mas não seria para isso, era para desenvolver o seu caráter científico. Pense a filosofia como desenvolvimento, aperfeiçoamento moral de você mesmo, né? E isso pode lhe ajudar enquanto cientista. Lá à frente você pode, não porque a filosofia lhe disse, mas porque você filosofou a respeito da sua pesquisa, reflexivamente, e pode agora decidir se A ou B ou C. Então tem essa concepção da filosofia acadêmica como se fosse né, aquela que tranca as pesquisas. Talvez de tanto não entender as coisas no passado, foi se fragmentando, né? Foi dividindo as disciplinas, história, geografia, desmembrando tudo. Na medicina também foi separando todas as especialidades para tentar entender. Vamos separar tudo para ver se a gente entende. Isso. Só que daí esqueceu que é para entender o todo, né? Exatamente. Estava tentando entender o todo, resolveu, talvez, vamos separar para tentar entender. Isso. E aí se perdeu tentando entender as coisas de forma separada. E aí não tem como, né? Exatamente. O que alinhava essas coisas separadas, né, são as pessoas que pesquisam. E a filosofia serve para o desenvolvimento da personalidade moral. Então, serve para cada uma dessas pessoas. Sim. Mas tem que sair dessa visão, né, de que a filosofia, é aquela... Sim, vai fazer perguntas para estimular a reflexão a respeito do todo e não da questão específica. Né? Mas aí entra toda aquela questão, né, da cultura, nossa cultura da produção e da técnica e do resultado, né, que é mais importante do que certas reflexões. Né? Então, o primeiro a ser tirado dos conselhos, tem até empresas que estão contratando filósofos, mas quando a coisa aperta, o primeiro a ser mandado embora é o filósofo, e fica o técnico. Estamos com problema na empresa, temos que conseguir resultado, então, filósofo, conheço muitos professores, amigos meus da filosofia, que entraram em empresas e foram os primeiros a serem dispensados quando eles têm que produzir, pronto. Está muito relacionado a valor, né, Fernando? Isso, exatamente. O que vem primeiro? Para você, Fernando, qual o sentido da vida? Nossa! Sentido da vida, olha só. Pois é, de novo, né, a gente vai ter que ver sentido da vida, né? Sentido aqui, a gente podendo considerar não como uma direção, tá? É uma direção, né? Sentido da vida. É ter uma busca, um projeto, um direcionamento. Mas não é isso, né? Quando eu penso em sentido da vida. Sentido da vida, eu penso em questão de valores. Sentido, para mim, a gente podia assim, qual é o valor que a gente quer exercer na vida ou que a gente quer ver efetivado no mundo, né? Ou em nós mesmos. Então, quando eu penso sentido em termos de valor, tem mais sentido para mim, tá? Tem mais, vale mais a pena pensar, né? Então, sentido da vida é tentar identificar ou colocar né, identificar no mundo ou colocar de si no mundo um valor, aquilo que preencha, né, a minha pessoa no sentido, isso vale a pena, isso é uma busca, é um projeto que eu quero, né, que eu quero conquistar, que eu quero efetivar, que eu quero manter, que eu quero propagar. Então, para mim, sentido da vida tem a ver com valor, né? E aí tem duas maneiras de chegar ao valor. A gente pode enxergar as coisas, como eu falei no início, no seu canal, né? Que ele está já começando tendo um valor em si. Então, quando a gente diz isso na filosofia, a gente está querendo dizer que as coisas têm um valor que independem mais das pessoas, ou dos seres humanos, ou das mentes, tem valor em si. Né? Então, algumas pessoas vão dizer que a vida tem valor em si, depende, né, da subjetividade de cada indivíduo, do contexto, tem coisas que têm valor em si. O Kant, né, o Immanuel Kant, filósofo alemão, vai dizer sobre a dignidade humana, né, os direitos universais, né, das Nações Unidas, tem lá no preâmbulo deles, dizendo que todo ser humano
né, tem aquilo que se chama de dignidade humana, e ela é inviolável. O que é a dignidade humana? É atribuir valor ao outro em si mesmo e não usá-lo como instrumento para outras coisas, como um valor instrumental, um escravo. O escravo tinha um valor instrumental, não tinha valor em si, ele não era uma pessoa, ele não tinha dignidade, ele era um instrumento. Então, Kant vai dizer que esse é um princípio que tem um valor universal. Todo ser humano tem dignidade. Isso quer dizer que ele tem que ser considerado como valor em si. Sempre tratar os outros como se eles fossem valorosos em si mesmos, não somente como instrumento. Muitas éticas hoje já expandiram essa dignidade humana para a dignidade dos animais sencientes, animais, principalmente. Então, os animais também têm dignidade, valor em si, não só mais instrumento. Agora querem chegar na questão da ecologia. Certos rios, certas coisas da natureza, a gente tem que considerar como se tivessem valor em si, e não apenas instrumental. Então, né, o valor tem essa questão de a gente considerar um valor objetivo, ele tem um valor objetivo, independe da subjetividade de cada um. Então, essa é uma maneira de olhar o valor, né, o valor em si mesmo. Né? E tem o outro lado que vai dizer que não existe isso, que tem o valor só é subjetivo ou relativo às pessoas, ou às comunidades, ou às culturas, né? Em que os valores vêm ou da cultura, ou do sujeito, um valor subjetivo, né? E que não tem valor em si. Né? Que isso é um pensamento, né, antigo, né? Os gregos, né, falavam do cosmos, de Zeus, do Logos, ou Deus cristão, e o religioso, que tem valor em si, né? Porque aquilo que tem valor em si não pode ser corrompido. Se eu corrompo, eu tô agindo mal. Então, e o que tem valor relativo já tem também um julgamento relativo. Depende se está fazendo certo ou errado, depende da cultura, depende da pessoa, depende do sujeito, depende de onde ele está inserido. Então, tem essa disputa do que é valor. Né? E tem um filósofo que é bem interessante na internet, vocês botarem Michael Sandel, ele é de Harvard, professor de Harvard, que ficou famoso no YouTube pelas aulas que ele dava sobre o que é fazer a coisa certa em Harvard. Em Harvard, todas as disciplinas têm que passar pela filosofia. Né? O médico, o biólogo, todos têm que fazer aulas de filosofia que são que é os hard cases que eles chamam, que é os conflitos éticos. Então, o matemático, o filósofo, o biólogo, o engenheiro, o arquiteto vão encontrar na sua profissão hard case, casos difíceis, filosoficamente ou humanamente, que eles vão ter que pensar como. Então, eles têm que fazer filosofia antes, olha só que interessante. Tem que passar. E esse professor Michael Sandel ficou famoso por dar essas palestras no YouTube. Michael Sandel é bem legal. E ele diz que o valor, ele defende o valor objetivo, né, o valor em si das coisas, e mesmo a partir do ser humano, que é o que eu disse no início novo, né? Pode ser que o valor desse canal tenha nascido pela pessoa da Lara. Mas chega um certo ponto que o canal se descola e acaba tendo valor em si. Como sei eu, como algumas obras literárias, né? Como sei eu. Como Divina Comédia, Os Miseráveis de Victor Hugo, Machado de Assis. Parece que tudo bem, ele não veio, não é religioso, não é sobrenatural, ele veio de uma pessoa, de um humano, de um subjetivo, mas aquilo tomou um valor hoje que qualquer cultura e qualquer pessoa valoriza, né? Reconhece esse valor. Então, o Michael Sandel diz assim, tá, tudo bem que existe o valor subjetivo, que as pessoas, né, que dão valor às coisas, mas se alguém comprar uma pintura da Última Ceia, da Vinci, em vez de botar no museu ou expor em sua casa, usar como capacho de entrada da casa para limpar os pés, as pessoas vão ficar indignadas, porque aquela obra já tem valor em si. Não é assim que se usa essa obra.
Ele está corrompendo o valor da obra usando como um capacho de entrada de casa. Então, parece que a gente reconhece, de alguma forma, né, alguns valores objetivos. Não só... E também reconhece os seus valores subjetivos, que aí vem a multiculturalismo, né? Quem somos nós para julgar os indígenas, para julgar o Oriente, o Ocidente, né? Então, né, tem toda uma discussão. Voltando agora ao sentido da vida, para mim parece que o sentido da vida é mais ou menos isso que tu está fazendo, Lara, sabe? É encontrar um valor subjetivo que vale a pena a gente se empenhar e que, de certa forma, encontre nisso, ou isso se torne um valor objetivo. Entende? Então, por exemplo, tem um valor objetivo, ou quase todo mundo reconhece, vou botar assim, né? É difícil dizer todo mundo, ações humanitárias. Né? Então, ações relativas à fome na África, a doenças terminais em crianças de várias comunidades pobres no mundo, que poderiam ser facilmente corrigidas, ou fazer intervenções a partir do mundo hoje, né, uma internet, ou fazer ou se inscrever num projeto social mundial e correr o mundo tentando ajudar essas pessoas. Parece que isso tem um valor objetivo. Se isso conforma com o meu valor subjetivo, eu tenho sentido na vida. Entende? Então, acho que só ter um valor subjetivo, às vezes, não é suficiente, porque não ressoa de uma forma, né, parece que, para mim, né, eu ter valores subjetivos, coisas que eu valorizo, é importante, movimento, mas parece que não dá um sentido amplo na minha vida, se isso não estiver conectado com algo que tenha um valor objetivo, tenha um valor em si, né? Então, quando eu consigo achar coisas que eu me conecte, que ao mesmo tempo tenham valor para mim e ressoem como um valor em si, eu sinto que eu tenho sentido na vida. Tem sentido para mim a filosofia clínica, né? Essa terapia da filosofia clínica faz muito sentido. Para mim, subjetivamente, faz muito sentido. Mas eu tento conectar ela com alguma coisa que tenha valor em si, né? Então, por exemplo, a própria ajuda as pessoas com menos acesso e facilidades que nós temos. Então, eu comecei a fazer minha filosofia clínica em projetos sociais comunitários. Então, essa ajuda, além do meu valor subjetivo, há um valor em ajudar os outros, né? Então, até hoje, sempre que eu posso, eu atendo de graça, eu conheço essas pessoas e dou acesso para todo mundo que eu possa, né? Porque eu tenho um valor que eu posso ir além daquilo que vale para mim e atingir um valor maior. Então, para mim, essa é mais ou menos, não sei se eu expliquei bem, mas é mais ou menos essa relação entre o que tem valor para mim, né? Tem que ter valor para mim, senão também não tem sentido. Não adianta fazer uma coisa só por obrigação social. É valoroso para o mundo, mas eu vou fazer odiando. Também, tudo bem, é legal, mas para mim não é um sentido de vida, né? Tem que ter uma ligação, assim. Tem que ter valor para mim, primeiramente, ou não sei se primeiramente, até posso encontrar valor depois, faço aquele negócio não gostando de fazer, e de repente aquilo se torna um valor para mim. Pode ser também, né? E aí, a partir daquele momento, eu tenho sentido, né? Preenche uma parte do sentido da vida, né? Porque tem essa relação entre o meu valor subjetivo e um valor que vai além de mim, né? Um valor que tem valor em si. Muito bom. E além dessas coisas valorosas que é para você a filosofia clínica, atender, né, ajudar, contribuir com a vida das pessoas através da filosofia clínica, dando aula da filosofia clínica, com essa
esse conhecimento que você adquiriu, quais outras paixões você tem Paixões, hoje em né? dia na vida? Vamos pensar em paixão dominante pela filosofia clínica, então, né? Na filosofia clínica, a paixão dominante é tudo aquilo que me afeta, né? Paixão no sentido de afetação, não de emoção, mas de afetação, que percorre a minha vida, né? A minha história. Então, eu tenho várias, assim. Algumas dessas paixões de afetação também são paixões emocionais, né? Também. E outras são mais, assim, que me acompanham e que têm um valor subjetivo para mim, né? Por exemplo, o esporte, né? Então, o esporte é uma paixão dominante na vida. Ela aparece na minha história desde os meus 7 anos, na minha primeira aulinha de tênis. Meus pais eram tenistas, uma família de tenistas, irmãs, sobrinhos, mãe, pai. Então, é uma paixão que me domina, né? Que faz parte da minha história. E por causa dela, criei bons hábitos, né? Saudáveis. Até hoje eu, né, pratico o meu esporte, tento sempre inserir outros esportes, quer dizer, eu tenho uma necessidade boa, né, de movimento físico e corporal, que me ajuda para estudar, para atender, né? Então, me domina, né, uma paixão dominante, que nem sempre eu tive uma emoção vinculada a ela, muitas vezes foi por obrigação. Claro que eu gostava, né? Mas não, eu tive por obrigação, porque eu fui profissional do tênis, depois fui professor de tênis, então eu tinha que fazer certas coisas, gostando ou não, com boas emoções ou não, eu tinha que treinar, tinha entre aspas, né? Eu me coloquei nessa situação. Uhum. Mas então eu acabava, mesmo não sendo uma emoção boa, eu acabava me disciplinando a fazer as coisas, porque tinha que fazer, e outras obrigações da vida, né, nos empurram, né, a ter que fazer certas coisas. Então, uma coisa que me acompanha até hoje, uma paixão dominante, né, até hoje, é o esporte, especificamente o tênis, que é o que eu joguei desde criança. A outra é a música, essa já com mais emoção, né, então eu sou apaixonado por música. Meu pai, dentre as várias coisas que ele tinha de filósofo, uma era a música, então havia muita música clássica. A família dele, a tia dele, tocou na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a OSPA. Isso é muito interessante, que o Luiz Fernando Veríssimo, o Érico Veríssimo, né, o pai do Luiz Fernando Veríssimo, que é gaúcho aqui, né, dizia que quando ele ia para a Europa, algum lugar, Estados Unidos, perguntavam, onde é que você é? E ele dizia assim, eu sou de uma cidade que tem orquestra sinfônica. Esse era o maior valor para o Érico Veríssimo, uma cidade que tem orquestra sinfônica. Então, a tia do meu pai tocava, então meu pai tocava piano, lia partitura, o piano ficou para minha tia. Um dia a irmã do meu pai, ela se mudou, não coube na casa dela, o piano foi lá para a casa do meu pai. Eu tive assim 1 ano de contato com o piano, né, de madeira mesmo, aqueles, né, de armário, assim, de parede. Me apaixonei por aquele negócio, né, e sempre, mas ficou 1 ano só, foi embora, eu não fiz aula, mas me apaixonei por piano, pelo som. Depois, mais tarde, quando meu filho quis tocar violino, não deu muito bem, na época, professora, piano pode ser. Aí, bom, por causa dele, eu vou comprar um pianinho que está ali atrás, ali, um piano de digital, né, mas tem formato piano. Nunca pensei em comprar um teclado, não consegui. Teclado não é piano para mim, aquele valor do som da madeira, né. Então, a música sempre me acompanhou bastante, música clássica, sempre gostei. Nunca fiz aula de piano, um dia, quem sabe, né, mas eu gosto bastante. E dentre a música, o samba, porque minha mãe gostava muito de samba, ela ouvia Alcione, Caranuna. Então, e aí quando eu tive a oportunidade, não sei quantos anos, 20 e poucos anos, fui fazer capoeira só por causa da música, porque tinha música capoeira, e tem história. Eu gosto do samba e da capoeira porque eles cultuam a sua história, né? Isso é muito legal. O samba sempre canta a sua história. Nunca esquece, né, do que eles chamam de número 0, né? A Ivone Lara, o Cartola, o Nelson Cavaquinho,
Eles nunca esquecem, né? Eles estão sempre cultuando a sua história. E a capoeira também, né? As ladainhas que se cantam antes de entrar na roda são lá dos zumbis, são os mestres da capoeira, muito legal, assim, une música e história. E aí, na capoeira, eu aprendi a tocar pandeiro e depois nunca mais parei com samba, né? Até hoje, né? O samba é uma paixão dominante, né? A gente fomos ter banda com os amigos, de brincadeira, tocar nas festas, então é uma coisa que me acompanha demais, aí já na paixão e emoção também, é uma emoção boa, né? Me traz coisas boas. E a leitura, né? Meu pai e minha mãe está viva até hoje, 93 anos, ainda lê. Né? Então, meu pai e minha mãe sempre leram muito. Eu via eles lendo. Eu passava lá para o pai lendo, né? Minha mãe lendo. Então, eu tive esse exemplo. Mas é engraçado o exemplo. Falam que o exemplo é bom, mas não é suficiente. Né? Eu sou o quinto filho, o último, só eu gosto de ler. Né? Então, e meu pai e minha mãe leu e todo mundo viu. Mas pegou em mim. Minha mãe me dava bastante livrinhos quando eu era, 12 anos, aquele Para Gostar de Ler, uma série que tinha várias crônicas, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Alves, ou poesias, eram vários livrinhos, assim, vários volumes bem curtinhos com crônicas. E eu adorava ler aquilo. E minha mãe, eu tinha uns 15 anos, me deu um romance que ela disse, acho que você vai gostar. Era um romance de uma filósofa que escreveu a filosofia dela através de um romance, e ali estava o nome Aristóteles. Pronto. E ali eu achei fantástico aquele romance e comecei a ir atrás. Né? Na época não tinha internet, nada. Ia na biblioteca pública de Porto Alegre, procurava coisa, e comecei a pesquisar e me apaixonei. O primeiro filósofo que eu peguei foi a Ética Nicômaca de Aristóteles. Essa autora é Ayn Rand. Ela é uma filósofa, ela é russa, naturalizada norte-americana, ela perdeu tudo lá para Stalin, né, em 1917, 19, Revolução Russa, e foram fugidos para os Estados Unidos, e lá ela fez uma filosofia própria. Ela é muito combatida, ela é extremamente polêmica, tudo bem, mas ela que me inseriu, o livro dela era Quem é John Galt, traduzido para o português, depois saiu, anos depois, faz 2, 3 anos, que ele virou best-seller no Brasil, com o nome de A Revolta de Atlas, em 2 volumes, porque o livro dela que eu tenho é de 1000 páginas. Né? E aí ela fez 2 volumes. Né? A Revolta de Atlas se tornou um best-seller no Brasil também, mas eu já tinha lido ele lá há muito tempo com outro nome, que era Quem é John Galt. Então a leitura sempre foi, né? Meu pai sempre leu muito, eu sempre tenho muita influência até hoje. Não, você quer me influenciar, não diga assim, vá ver um filme. Eu vejo filme e não presto atenção em nada, mas se me indicar um livro, aquele livro vai marcar a minha vida. Eu lembro das páginas, das frases dos livros que eu li na minha juventude, porque isso me marca. Né? Então, a leitura, o livro, a palavra, não é à toa que eu tatuo palavras em mim. Tem pessoas que tatuam desenhos, né? Eu tatuo palavras. As palavras que eu leio, elas têm muita influência, né? Na minha estrutura de pensamento, falando de filosofia clínica. Elas ficam em mim durante a vida inteira. Então, a leitura é uma outra grande paixão que eu tenho, né? E a outra grande paixão, acho que agora sim, a paixão, falando em emoção, são as relações, né? Relações, né, as relações pessoais, para mim, elas são, se não são tudo, são quase tudo, né? O Abu Janra, que fazia aquele provocações, né, aquele programa, e no final ele perguntava para todo mundo, o que é a vida, né? Ele sempre fazia essa pergunta. Eu responderia, relações. Relações. A minha vida são relações pessoais. Né? Então, acho que a grande emoção se dá nas relações. E quando eu digo emoção, todas, né? Quando eu fui pai, eu descobri o que era o medo, o que era o pavor, né? E quando eu comecei minha primeira namorada, eu descobri o que era o descontrole emocional, o ciúme,
Então, eu acho que nas relações a gente se descobre, às vezes com as piores emoções, mas que fazem parte da gente. Às vezes com as melhores emoções que a gente se descobre, às vezes só em função das relações. Esse é um prejuízo que eu tenho. Eu faria, como é que se diz? Eu emendaria, quem sou eu, né? Mas para mim, né? Eu emendaria o dito socrático, nem é socrático, né? De Delfos lá, conheça-te a ti mesmo. Eu botaria uma vírgula e faria assim, conheça-te a ti mesmo, mas não só consigo mesmo. Porque é através das relações que a gente expande o nosso conhecimento, né, de nós mesmos. Então, acho que relações pessoais, aí sim, é uma paixão no sentido emocional mesmo, né, que eu tento exercer, né, também, né, me conhece bastante na área, fez uma parte do curso da filosofia, quem sabe que eu falo bastante do meu filho, né, do Lucas, né, então, é uma relação que eu sempre, já falei dele hoje, sempre me remeto a ele, porque é uma relação fundamental para mim, o ser pai fez com que eu descobrisse um Fernando que eu não descobriria, não revelaria, se não fosse o ser pai. Nesse sentido, relações é uma paixão. Do encontro, eu penso que do encontro com o outro surge mais de nós. Isso. Às vezes não melhor, mas paciência. Somos isso também. O quê? Não tem que tomar remedinho para depressão. Nem para, né? O Heidegger vai dizer, né, que as três, como ele fala, tonalidades fundamentais, né, do ser é finitude, solidão e tédio, que é justamente as coisas que as pessoas querem fugir tomando remedinho psiquiátrico, né? Ele não é ali, é ali nessa tensão, né, muito a ver com o Heráclito, né, a tensão dos opostos, né, que vai dizer o Heráclito, é ali na tensão que surge o ser. Então, o tédio, a solidão e a finitude são tonalidades afetivas fundamentais para o ser humano se revelar a si mesmo, que é justamente tudo que a nossa sociedade quer tirar correndo. Não, tá tristinho, toma aqui um remédio. Não, tá com tédio, toma aqui outro remédio. Então, e muitas vezes, essas tonalidades afetivas fundamentais que fala o Heidegger, elas se dão nas relações com as outras pessoas, né? Com outras coisas. E ali, muita gente se revela. Do bom, do melhor e do nem tão bom assim. Mas tudo bem, faz parte do nosso horizonte. Temos isso, né? Se não gostamos disso, não temos como extirpá-lo dali. Podemos colocar sinais ali, né? Ó, aqui é uma zona perigosa, não ir para lá, mas tá lá, é nosso, faz parte da gente. É um mundo a ser descoberto. Cada encontro, né? Um mundo nosso, né? Mais do mundo para nós. O que te dá raiva, Fernando? Raiva? Pois é, eu não sou um cara muito raivoso, assim. Eu sou indignado, eu sou um filósofo indignado. Eu não sei se eu sou indignado manso ou manso indignado, mas eu sou um revoltado, me revolto com as coisas. Dá vontade de escrever, de falar, né? Daí eu quero, né? Muitos separam os filósofos entre reformadores e transformadores. Um filósofo transformador é aquele que quer acabar com tudo e fazer novo, como Nietzsche, como Marx, são transformadores, né? Como Platão, que faz uma república nova, que aquela essa aqui não presta, matou Sócrates, meu grande mestre, então uma república dessas não pode existir, uma república que mata Sócrates, não é uma má república, então ele fez uma outra, querendo transformar completamente, né, o mundo. E tem os reformadores, que é Aristóteles, que diz, não, olha só, tem muita coisa interessante aqui, mas se a gente usar esse lado aqui, eu sou mais reformador. Eu não quero fazer terra arrasada de tudo, mas sempre acho que as coisas podem ser vistas e feitas de maneiras diferentes, né? Então, eu sou indignado. Raiva mesmo, assim, eu acho que a violência é uma coisa que
mas não é uma raiva, mas me toca muito qualquer tipo de violência. Para mim, ela não tem nenhuma justificativa. Nenhuma justificativa de violência. Nem quando ela é uma resposta à primeira violência. Tem até aquela piada que a criança chega chorando pro pai, pai, olha lá o meu irmão. E aí o pai, o que aconteceu? O que aconteceu? Daí esse que tá chorando, a culpa foi dele, ele revidou meu tapa. Então, não tem justificativa para a violência. Então, acho que a violência é uma coisa que me deixa muito indignado, né? Eu acho outra coisa que me deixa muito indignado, que é um tipo de raiva, eu acho, né? Não sei definir muito bem. Mas é isso, né? É a violência e o descaso, né? O descaso, a falta de as pessoas quererem ir um pouco mais além do que aparece, né? Aceitam rapidamente as coisas, né? Aceitam escafandrista no restaurante de forma muito rápida, né? Isso me indigna. Como assim? Vocês não querem procurar mais, não querem, né, melhorar, né? Tem uma frase do Peter Singer, que é o filósofo, né, do altruísmo eficaz, é um filósofo utilitarista, muito famoso na defesa da ética dos animais, mas a maior defesa dele com a ética utilitarista, que é aquela que olha as consequências dos atos, né, o ato é bom dependendo das consequências, ele tem um projeto chamado altruísmo eficaz. E ele diz assim, a pergunta é, qual o maior bem que você pode fazer hoje? Não amanhã, hoje. Com o que você tem. Então, eu acho que isso toca em mim, né? Tem essas coisas que tocam no valor do sentido da minha vida, que me indignam e me fazem me movimentar. Então, a minha indignação com a psiquiatria médica, com a psiquiatria biológica, com essa pseudo-medicina que é a psiquiatria, porque ela pega só as coisas para imitar é mais ou menos que nem o Brasil fazia antigamente, não sei se faz hoje, né? Que queria trazer os modos de ser dos americanos para cá, mas sem as estruturas jurídicas e políticas e morais que tinham eles. E aqui ficava uma bagunça, só queriam imitar os americanos. Então, a psiquiatria médica é uma imitação barata da medicina, mas vende muito porque tem uma indústria farmacêutica com muitos bilhões de dólares por trás, fazendo propaganda e enganando as pessoas. Isso me indigna. Isso me fez eu ir para a filosofia clínica, né? Me indigna ver que nós podemos fazer um maior bem com aquilo que nós temos e não fazer. Então, eu quero divulgar isso, né? Então, Peter Singer me tocou nisso, né, no altruísmo eficaz dele, perguntando, com essa pergunta, qual o maior bem que podemos fazer? E muito está vinculado hoje a doações mesmo, pode ser doações. Hoje na internet a gente pode doar para qualquer entidade carente do mundo. Podemos fazer para o nosso bairro, na cidade, nós podemos fazer muito mais. Né? Eu não sei se eu posso falar, Lara, depois, se você quiser, você corta, né? Mas um dos objetivos que eu estou fazendo o curso com você sobre criptomoeda é para ter uma renda da qual eu possa doar para esses projetos sociais. Porque me indigna a mim mesmo não poder fazer mais, né? E a minha indignação não é apontar um dedo para cada um, mas escrever sobre isso, tentar falar sobre isso, para persuadir as pessoas que elas podem ajudar muito mais do que sempre estão ajudando hoje no mundo. Então, eu tenho essas coisas que me indignam, né? Eu estava na graduação de filosofia e fiquei lá na bioética, na cadeira de bioética, responsável para apresentar a ética dos animais. Aí comecei a estudar e ver os vídeos. Aquilo me indignou. Não sei se é uma raiva, me indignou. Olha o que fazem com os animais só para a gente poder comer no meio-dia à vontade, que eu estou com desejo de comer. Aquilo me indignou. Cheguei em casa, na época minha ex-esposa disse, olha, parei de comer carne. Então, acho que essas, né, as minhas indignações fazem com que eu reflita filosoficamente sobre isso. Quando eu digo filosoficamente, eu vou ler autores também da filosofia sobre isso. E tomo uma atitude na minha vida prática. E depois quero divulgar isso para as pessoas. Cada um quer comer carne boa, não tem nada contra ninguém. Tem gente que come carne e faz doação para
para projetos de proteção dos animais. Assim, ela fala de outra forma. Eu não tenho raiva das pessoas que comentarem, mas eu fico indignado que tem essa coisa e quero fazer para mim primeiro e passar adiante, né, para as pessoas depois. Uma outra indignação minha é com essa economia, né, com essa sociedade de consumo absurdo que tem, né, da matéria. Então, eu fui ler sobre o minimalismo ético, né, que é uma forma de consumo consciente, que substitui o desejo pela necessidade. Preciso disso mesmo. Meus pais eram assim, não sei como é que eram os seus pais. Meus pais eram pela necessidade, né? Os carros duravam até quebrar, os eletrodomésticos duravam até quebrar. Minha mãe até hoje não entende quando uma coisa estraga, né? Porque eles trocavam por necessidade, não era por desejo. Né? Então, aí eu também, pensando sobre esse consumo, essa indústria do consumo, essa indústria do termos que ter tudo, larguei o carro de mão e vou andar de bicicleta e Uber. Porque eu quero participar desse valor objetivo, que é diminuir o consumo, né? E ter um consumo mais consciente, consumir produtos, sei lá, ovos de galinha que estão soltas, ou leite de vaca que andam nas pastagens, não, né? Então, mas essa indignação faz com que eu faça alguma coisa para a minha vida. E aí é outro problema lá no início, que é ser filósofo. Imagina se relacionar com um filósofo assim, daqui a pouco o cara muda de opinião e resolve. Então, olha, se relacionar com um filósofo não é uma coisa muito fácil. Então, essas indignações, eu acho que pode ser uma parte de uma raiva, né? Mas eu acho que elas são indignações que fazem com que eu tente reformar as maneiras, os modos de viver filosoficamente. Então, eu acho que seria isso. Seria raiva mesmo, assim, é uma coisa que eu, olha, não sei. Não, mas quando eu falo raiva é isso. É meio que no sinônimo de indignação mesmo. Isso, eu sou muito indignado. Não, é isso. Aí, quando eu fico indignado, eu vou ler. Vou pesquisar e depois eu vou tentar passar das formas que eu acho que eu posso passar. Essa aqui, né, é uma que eu quase nunca faço, entrevista. É meio, não, acho que não é meu melhor meio de comunicar, mas... Está ótimo. Mas eu gosto de escrever, né? Escrever é uma forma, fazer uma palestra, falar em eventos, eu gosto bastante, né? E para propagar minha indignação, e quem quiser participar dela à sua maneira, que pegue, quem não quiser, tudo bem também. Mas eu acho que faz parte do meu ser filósofo denunciar essas coisas, né, e dar alternativas para as pessoas viverem, né, de outras formas que não seja através desse consumismo, desse materialismo. Você falou que não deve ser tão simples se relacionar com o filósofo, porque muda de opinião e muda todo o esquema que está funcionando na vida. Para algumas pessoas deve ser muito difícil se relacionar com pessoas que mudam. Mas para algumas, como eu, deve ser muito difícil se relacionar com pessoas que não mudam nunca de opinião, de ideia, né? Que não expande, não tem uma expansão mental, como diria uma amiga minha. Por exemplo, o meu filho, o Lucas, coitado, claro que eu sempre penso nele, quando eu for fazer uma mudança, eu penso as coisas que vão me afetar, as pessoas, né? Então, a primeira pessoa diretamente afetada é meu filho. Então, eu tenho mudanças óbvias que eu não fiz em função dele. Eu moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, por causa da vida escolar dele. Né? Na minha concepção filosófica de vida, eu não precisaria estar enraizado num lugar. Estou e vou ficar enquanto eu estiver com as obrigações e o ser dele se desenvolvendo na adolescência. Então, claro que tem coisas que eu não vou realizar, né? Mas aquilo que eu posso, que seja um valor para mim, que encontre um valor objetivo, e que eu possa apoiar a pessoa que está do meu lado nessa mudança, né? Então, também, na pandemia, ele não precisava ir à escola, então, largar o carro, por exemplo, aí, não teria tantas consequências na vida dele, né?
a gente manda de Uber e tal coisa. Claro que também tem, né, uma coisa que eu acho importante é o compartilhamento, não tem por que ter as coisas sozinhas, o consumo consciente seria isso também, né? Eu lembro, no outro prédio que eu morava, nós tínhamos 4 portas ao redor de vizinhos, e um dia eu fui pisar numa furadeira, né, para furar a parede, e aí eu estava falando com os vizinhos ali para a gente comprar uma, ninguém tinha, né, para comprar uma compartilhada, fica ali, nossa, cada um paga um pouco. Aí um dos vizinhos foi lá e comprou a dele. Eu empresto, mas é minha. Então, eu acho que o compartilhar é uma forma de consumo consciente, né? Então, também, claro, né, a minha mãe hoje tem 93 anos, não dirige, tem o carro dela lá, quando a gente precisa, a gente usa, os filhos, né, de uma forma compartilhada, de usar as coisas, não precisa comprar, cada um ter seu carro. Então, é isso, né? Eu acho que eu tento fazer modificações, mas, obviamente, que eu tenho que pensar. Né? E hoje, a única pessoa diretamente afetada pelas minhas escolhas é meu filho. Então, também converso muito com ele, a gente conversa, se ele aceita, se ele não aceita, o que ele acha. É uma construção compartilhada. Muito bom. Eu tenho, acho que é um gosto, mas aí acaba sendo uma esperança. É um gosto, uma vontade, mas acaba sendo uma esperança de que o mundo se torne todo mais assim compartilhado, todo mais, isso, tanto nos veículos de transporte como nas moradias, sabe, tudo porque com cuidado, com zelo, tudo pode ser todo mundo, né? Se todo mundo exatamente, tudo pode ser de todo mundo. Isso não precisa ser só dentro de uma casa, né, onde eu cuido dos móveis, dos objetos e das coisas que estão na casa, porque eu moro nela. Eu posso cuidar daquilo que está fora da minha casa com o mesmo cuidado, e todo mundo fazendo isso fica... Não quer dizer que o compartilhado seja a exclusão daquilo que é particular, que é seu, né? Não é isso, né? Mas, por exemplo, conhecimento hoje é compartilhado na Wikipedia. Quando alguém pensou que poderia ser feito isso? Antigamente, quem tinha dinheiro comprava Barça. Meu pai tinha Barça. Entende? Mas não tinham acesso ao conhecimento. Né? Ou biblioteca pública depois. Mas então, hoje, o conhecimento ele já está aí. Né? O conhecimento, para mim, tem que ser compartilhado. Eu sinto muito, eu também escrevo livro. Mas eu vou escrever agora um livro, a minha tese, e eu vou compartilhar gratuitamente em PDF. Porque se eu não fizer, alguém vai, se for interessante, alguém vai botar em PDF e vai botar lá nos sites russos e vão compartilhar. Eu acho que tem mais que fazer isso mesmo. Ganhar dinheiro com o livro hoje mudou a nossa economia, mudou a nossa questão financeira, mudou a nossa questão de conhecimento. Né? Eu sei que tem uma resistência contra isso, eu entendo as grandes livrarias e publicações e autores, mas assim, quanto mais compartilhado, mais todo mundo ganha. Sim. E aí já começa a educação, enquanto ainda numa educação primária, a creche lá, tudo bem, até é meio compartilhado, mas o primeiro ano até o 5º, 6º ano, as provas são individuais, por que não fazem trabalhos em grupos? Trabalho em grupo é saber lidar com pessoas, não só com conhecimento. Mas o fulano vai fazer, um não faz nada e o outro faz tudo. Então vamos conversar sobre isso, vamos compartilhar as nossas emoções, pensamentos e juízos a respeito disso, vamos fazer em conjunto. Depois, cada um com o seu trabalho individual, prova individual, e aí, quando vai para a empresa, fazem gestão de pessoas, que é um nome horroroso, gestão de pessoas. Então, né, por que não fazem, então, já desde o início, né, uma pedagogia na qual avaliem as relações pessoais em cima do conhecimento, não só o conhecimento individual. Então, eu concordo com você, né, o compartilhamento. Só que, claro, ele vai bater de frente com uma meritocracia, né, com um individualismo exagerado, ele vai bater de frente com eu sou o meu próprio resultado, né, eu faço-se a si mesmo, self-made man, né, e não é à toa que os americanos adoram o herói individualista, né, cultuam o herói, né. Fora, eu acho que os japoneses, assim, eu acho que o Oriente não tem uma ideia de um herói sozinho, né. Que as coisas são mais pensadas em comunidade, né? Confúcio, né? Nós temos uma ideia do self-made man. Não existe homem que se faz sozinho, porque ele nasce em comunidade, não existe. O herói não existe.
É uma ficção. Inclusive, eles não têm nem pai e mãe, quase, né? Claro. É ao contrário, a gente tem que pensar em comunidade. Né? Então, isso é um trabalho difícil, que vai lá nas bases da nossa educação. Aí eu penso, eu também tenho as minhas indignações, não me conformo como todo condomínio e prédio, por exemplo, não tem ali uma cozinha comunitária ou uma lavanderia comunitária, né? Maravilha. Todo apartamento tem que ter um pedacinho de lavanderia, poderia ter um salão ali, todo mundo vai lá. Exatamente. E uma outra coisa que você citou, só comentando sobre das criptomoedas, eu achei uma live esse dia do Lucas, da Lunes, e ele fala que uma grande questão que impacta, que diverge dos políticos, aqui na conversa do pessoal do mundo das criptomoedas, com os políticos, governantes, e com os empreendedores, né, o pessoal que tem a mentalidade de empreendedor, que estão fora da criptomoeda, é essa coisa de não entender como pode ter algo que é um ganha-ganha, que todo mundo ganha. Porque a mentalidade, assim, é uma quebra de paradigma, não tem como a pessoa ir para esse mundo dos criptoativos, entendendo que assim, não, eu ganho e os outros fazem com que eu ganhe, né? Eu dou alguma coisinha para eu ganhar. E não, esse mundo ele é totalmente revolucionário, é uma coisa que as pessoas vão ganhar diretamente, indiretamente, e todo mundo, ele fala, ele comenta que sente que quando alguém compra a moeda da Lunis, ele se sente como ele está dando um presente para a sociedade, por conta das oportunidades que vão surgir a partir daquilo ali, para a vida da pessoa e das pessoas. Então... É uma mudança de mentalidade completamente difícil de fazer, né? Eu acho que essa mentalidade lá para o meu filho, o meu filho já não é tão competitivo assim. Ele não gosta de futebol, ele não gosta de competição, ele gosta de trabalhar, ele gosta de jogos na internet online que são em grupo. Ele não entende a competição individual. Né? Ele já tem uma mentalidade de que o grupo é mais importante do que o resultado. Então, eu acho que para a próxima geração, de repente para os meus netos, é que eles vão estar um pouco mais dentro dessa concepção, né, de compartilhamento, de relações mais importantes, ou então o resultado só é importante através de relações, né, de ganha-ganha. E, Fernanda, para a gente, não quero perder essa oportunidade de perguntar para você aqui nessa entrevista, das pessoas que vão ver, de que forma, sabe que eu continuaria conversando isso aqui com você dias, né? Você sabe que eu adoro esse tipo de conversa. Mas, eu gostaria que você falasse um pouco, se você puder, de que forma a filosofia clínica, você que é tão inteirado com tudo isso, pode ajudar na vida das pessoas? O que ela traz como oportunidade, como oportunidade de mudança e de melhora na vida de alguém? Pois é, a filosofia clínica, ela é o que Thomas Kuhn, filósofo da ciência, chamou de revolução científica. Né? Ele tem um livro da filosofia da ciência que ele indica ali, né, que a ciência normal, ele chama assim, né, ela é sempre voltada para práticas, para conceitos, para tecnologias que fomentam aquilo, que dê resultado daquilo que ela está pesquisando. Tudo que sai muito fora do que ela está pesquisando, ela não se interessa. Então, ele vai dizer nesse livro que a ciência normal não trabalha para inovação. Ela trabalha para tirar o máximo que ela puder daquilo que ela já tem. E o que está muito fora, ela vai colocando na lata de lixo dessa ciência, né? Biologia, química, né? E a filosofia clínica nasceu dessas latas de lixo, né? Então, o Lúcio Pachter, que era um psicanalista gaúcho, médico gaúcho, teve uma perda pessoal muito grande e sentiu que a psicanálise não deu o retorno, né, bom que ele gostaria. Ele já tinha uma dúvida de fé na psicanálise, quando ele ia nos hospitais.
ele perguntava assim, será que a doença está naquela pessoa? Quando eu, médico, psiquiatra, entro aqui, que a doença chega comigo. Ele já tinha uma dúvida de fé sobre os conceitos psicanalíticos, psiquiátricos. E aí ele teve uma perda pessoal, não achou que não surtia efeito, foi sofrer na Europa, teve condições, e lá ele conheceu a filosofia, ele já lia filosofia pessoalmente, por gosto, e disse, vou fazer uma terapia fundamentalmente na filosofia. Vou largar os conceitos da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria, e quero enxergar o ser humano de uma diferente forma. Como ele não era da filosofia, né, ele pôde, na lata de lixo da filosofia, pegar aquilo que os filósofos disseram que não é filosofia, que é psicologia, que é não sei o quê, e formou uma terapia filosófica. Então, nenhum filósofo fez isso. Porque dentro do Thomas Kuhn falando, né, aquela ciência estava só interessada naquilo que podia gerar frutos naquilo que eles já tinham. E o Lúcio Packer, não sendo da filosofia, não tinha esse cacuete de pensar, né? Ele olhou aquilo com o horizonte aberto. E foi na filosofia, pegou várias teorias filosóficas, vários filósofos, e criou um método, né, de terapia filosófica, que ao mesmo tempo que é inspirado na filosofia, não traz teorias filosóficas. Traz uma maneira de enxergar o ser humano através de conceitos filosóficos que ele adaptou à prática terapêutica. Então, a filosofia clínica, ao mesmo tempo que ela vem da filosofia, ela não é filosofia. Ela se inspirou na filosofia. E qual é a grande questão da filosofia clínica? É uma quebra de paradigma, é uma revolução científica, né? No sentido de que ela é uma filosofia para cada pessoa. O filósofo e o terapeuta não tem nenhuma teoria sobre o ser humano, não tem um pressuposto anterior para encaixar o ser humano em alguma teoria dita por um filósofo. A filosofia clínica não é uma teoria do Lúcio Packer. Ele montou um método vazio, estrutural, e diz assim, pronto, agora o filósofo clínico pode, com esse método, deixar ser preenchido aqueles vazios pelo outro. E a partir desse preenchimento é que o filósofo clínico vai compreender como é que o outro é. Então não tem nenhum pressuposto anterior para a compreensão do outro. É quase um trabalho de uma antropologia, né? Levi-Strauss vai no povo, na comunidade, e vai começar a perceber como é que aquela comunidade funciona, o que para aquela comunidade é religião, o que é isso, qual é o símbolo do machado, qual é o símbolo do não sei o quê. E aos poucos vai compreendendo como aquele universo se estrutura. E só a partir disso que ele vai poder fazer um diálogo com essa comunidade, sem interferir, sem corromper essa comunidade. É mais ou menos isso. A filosofia clínica ela é o lugar da singularidade. Ela é o lugar onde cada um pode se expressar sem ser julgado, sem ser condenado, sem ser normatizado, sem ser considerado como conceitos como doença e saúde, que, segundo Foucault, são conceitos políticos não para a pessoa. Não tem doença mental, não tem tipologia, não tem síndrome, não tem transtorno. Cada um é o que é. E na filosofia clínica eles têm espaço para se colocar assim, e só a partir da compreensão do filósofo clínico, desse mundo que está aparecendo, desse mundo inédito, desse novo mundo que aparece, que o filósofo clínico tem que compreender primeiro como é que essa pessoa é, em seu mundo, como ela se estrutura, para só a partir daí poder a filosofia clínica se colocar como uma terapia de construção compartilhada. Por que construção compartilhada? Porque não tem nenhum saber anterior, não tem saber-poder anterior à pessoa que vai fazer terapia. Eu preciso conhecer, e quando eu conheço a pessoa, eu estou no mesmo patamar. Eu não estou acima, não poder saber, tudo que você fala, eu vou interpretar melhor do que você, não existe isso. E também, quando eu estiver muito abaixo da compreensão da pessoa, eu tenho que aprender mais sobre ela, porque se eu fizer alguma intervenção terapêutica não conhecendo bem a pessoa, eu posso afrontar o mundo dessa pessoa. Então, para mim, a filosofia clínica ela é um respeito absurdo à singularidade. Ela é libertária socialmente para aquele que faz a terapia e para o filósofo clínico, porque ele tem que se libertar desses pressupostos naturalizados de psiquiatria, psicanálise, psicologia, né? Considerando o comportamento enquanto doença. Então, a gente conversa bastante com a antipsiquiatria, com a antipsicanálise, com Thomas Szasz, com David Cooper,
com o Basaglia, italiano, né, e vários outros aí, que são os críticos da psiquiatria por dentro da psiquiatria, tentando retomar a psiquiatria como a psicanálise, como uma terapia da fala, dos jogos de linguagem, e não da medicina, não essa pseudomedicina que a psiquiatria se faz. E, Fernando, mas tem tanto trabalho comprovando as validades da psiquiatria. Ao mesmo lado, tem um monte de pesquisas feitas comprovando as falácias psiquiátricas, e foram feitas por Organização Mundial da Saúde, por pessoas de dentro da psiquiatria, por ex-psiquiatras, por pessoas, jornalistas investigativos. Então, olhar a psiquiatria somente em cima, médica, né, biológica, só em cima daquilo que sai para favorecer ela, é olhar metade da história. E isso eu acho que a filosofia é legal, Lara. Quando a gente vai fazer um trabalho filosófico, se eu quero combater Platão, eu tenho que ler Platão todo. Eu tenho que compreender Platão para depois combater. Eu posso combater Platão, a filosofia me permite, mas para isso, eu tenho que lê-lo e compreendê-lo. E nessa leitura e compreensão, eu vou descobrir que Platão tem um monte de coisa legal. Eu não posso combater Platão só, vou pegar Aristóteles e vou ficar jogando míssil contra Platão, mas você não compreendeu Platão. Você só está falando de Aristóteles. E a psiquiatria, a psicanálise, né, muitos, né, fazem os cursos ou acreditam piamente em trabalhos que foram comprados pela indústria farmacêutica, pagaram psiquiatras, psicanalistas de Harvard, de Princeton, de Stanford. Está comprovado. Comprovado. Politicamente, cientificamente, policiamente, está comprovado juridicamente. Então, entende? A filosofia clínica veio para libertar, ou dar a possibilidade de libertar certas pessoas que tratam de outros, dessas amarras tipologizantes que encaixam as pessoas em certos esquemas e só enxergam a pessoa a partir dali. Congela o outro. Tudo que vier fora dali, o cara não vai olhar mais. Né? E congela a própria percepção do terapeuta, porque ele só pode olhar para lá. Então, a filosofia clínica, ela abre. Ela é libertária para o terapeuta, que aprende a encarar o fenômeno humano de uma maneira muito mais aberta e ampla, sem encaixes, sem doenças, e para aquele que faz a filosofia clínica, se enxergar de uma maneira muito mais leve. Como terapeuta, o que eu vejo muito é a eliminação da pressão. Muitas vezes, o primeiro momento terapêutico é quando a gente começa, mas veja bem, isso não é uma doença, isso é um comportamento seu. Você está justificado por isso, por aquilo outro, e tudo bem, né? Vamos tentar ver com outra forma. As pessoas, elas começam a relaxar, sabe? Então, porque elas já vêm já com esses conceitos prontos. Eu sou bipolar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Não é mais nada. Não é pai, não é mãe, não é amiga. É só depressivo. E o que é depressão para você? A gente vai ver que são modos de ser, que se efetivaram para o lado errado, que não deram certo, que tiveram uma reação ruim das pessoas ao redor. Mas, ok, isso acontece com quase todo mundo, então vamos tentar ver como é que é para você novas formas de modo de ser. Simples assim, né? Então, a filosofia clínica, para mim, é outra coisa que eu quero e tento fazer o máximo que eu posso, né? Propagar uma filosofia clínica libertária, sempre com referência de saúde, bem viver, felicidade, tristeza, a partir do outro. O filósofo clínico não é referência de nada, né? Ele é o depositário daquilo que aparece para ele e cuidar disso como se fosse um tesouro, né? Fazendo o quê? Fazendo diálogos, né? A partir daquilo que aparece do outro. Então, a filosofia clínica, para mim, ela faz parte, como eu falei antes, né, dessa minha indignação de tentar encaixar o ser humano, as suas experiências e vivências em termos de teorias prontas. Então, por mais gênio que tenha sido Freud, por mais gênio que tenha sido Jung, Lacan, está ali a perspectiva deles de ser humano. E eles são só uma pessoa. O que o Lúcio Pachter deixou
não foi a visão do Lúcio Pater. Foi um método na qual Lúcio Pater em si não diz nada sobre isso. Não tem nenhuma teoria sobre o que Lúcio Pater pensa sobre o ser humano. Não, ele tirou isso tudo, tirou todas as teorias e deixou uma estrutura para o filósofo usar como metodologia e que naquela estrutura ela seja capaz de receber todas as 7 bilhões de singularidades que existem no mundo, né? Sem julgar, sem normatizar, sem colocar tipologias. Então, acho que a filosofia clínica ela cumpre esse papel individual e social, né? De enxergar as relações humanas de uma forma completamente diferente do que o estabelecido hoje nos mostra, né? Através desses conceitos de doença ou de comportamentos, transtornos, tal coisa. Talvez também na tentativa de entender o comportamento humano, criou-se as estatísticas, né? Uhum. Vamos observar certos padrões e vamos analisar quanto de... E assim é com as experiências científicas, assim é com a experiência de medicamento, assim é sempre, né, como impacta no grupo, naquele grupo de pessoas que estão sendo analisadas, e isso todo mundo perde, eu penso, sabe? Todo mundo perde nessa coisa do enquadramento, né, da padronização, porque acho que a potência do mundo, dessas 7 bilhões, está nessa singularidade, que ela não é quase, é meio assustador aceitar isso, né? Somos todos diferentes e a magia está nisso, né? Exatamente. A mágica está nisso, né? A riqueza está nisso. Isso é assustador, principalmente quando quer ter algum tipo de controle sobre as pessoas, né? Mas eu entendo eles, entende, Clara, pensando nesse mundo imediatista, né, e materialista, porque a pílula psiquiátrica é uma matéria, né? Eles consideram o ser humano uma matéria, né? O corpo, né? A mente é o cérebro. Então, é um mundo materialista, e sendo materialista, ele tem um tempo mais rápido de cura. Então, é importante considerar o ser humano enquanto matéria, né? Sócrates já dizia lá, né? Se alguém disser assim, que a causa de eu vir até a praça foi as minhas pernas, minha musculatura, meus tendões, erra, né? Porque a causa foi a minha vontade de conversar com as pessoas. O que propiciou vir aqui foram meus músculos, mas eles não são causas do meu agir. Não é a matéria que age, né? Então, que é a responsável pela minha ação, né? Sócrates diz isso. Aristóteles dizia, nós somos um composto de matéria e alma. Não tem como definir mais do que isso. Então, esse mundo materialista e fisicalista, né, trabalha, é importante eles defenderem esse mundo, porque aí a pílula entra. Né? A matéria que vai ajudar na matéria da química cerebral, que já foi comprovado que não existe desequilíbrio químico cerebral a ver com a tristeza, com a depressão, com a alegria. É reduzir a complexidade do ser humano em uma sinapse. É um reducionismo, todo reducionismo é falacioso. Né? Reduzir toda fisicamente toda, se conhece mais sobre o universo que sobre o cérebro humano. É um fato. Então, é um reducionismo querer isolar uma sinapse e dizer que ali está, né, o problema da felicidade, da tristeza, da depressão. Então, só isso já é um reducionismo. E ainda mais reduzir, né, o ser humano como se fosse o seu cérebro. Né? O que a neurociência ou a psiquiatria biológica pode explicar melhor ou mais amplamente ou mais profundamente por que no dia 12 de junho as pessoas dão presente para seus namorados e parceiros e parceiras e saem para jantar e fazem uma vez. O que a neurociência vai poder explicar que a cultura, que a lida cultural e as relações pessoais já explicam. É como diz Sócrates, vai explicar
fisicamente como as pessoas conseguem ter esses sentimentos, emoções. Mas isso não é a causa de elas darem presentes no dia 12 de junho. A neurociência não tem nada a falar do cérebro sadio, tem a falar do cérebro lesado. Mas reduzir o nosso ser ao cérebro, e aí a única ciência é a neurociência, ligada a uma psiquiatria biológica, isso é um reducionismo ontológico, né? No sentido de assim, de que nós somos isso. O ser é isso. E isso favorece só a indústria farmacêutica, quem lida com curas materiais, né? E a pílula é uma matéria. Então, esse lado eu entendo também para as pessoas que não estão muito ligadas a essa pesquisa, né? Assim, psiquiatra, psicanalista, psicólogos, que só estão lá efetuando a sua terapia de bom grado, são pessoas boas que querem fazer bem para as pessoas, e que usam essas tecnologias de encaixe, né, aquelas tabelinhas de TDAH e remédios. Eu entendo essas pessoas que são boas pessoas que querem ajudar, mas que não estão a fim de questionar o estabelecido, porque isso é um atalho cognitivo, né? Eu ter uma tabelinha, eu ter uma receita, eu faço um atalho, eu não preciso mais conhecer tanta coisa. Eu só conheço isso, e isso aqui me dá essa indicação daquilo. Mas, de novo, é reduzir absurdamente as relações humanas e a existência humana, o fenômeno humano, enquanto nesse atalho. Então, é um atalho perigoso, porque faz com que aquele que está usando isso não vá a fundo na pesquisa sobre o que ele está fazendo, de onde é que veio isso. O criador do TDAH, né, eu não lembro o nome dele agora, tem um vídeo lá no YouTube, antes de morrer, ele chamou a imprensa mundial e fez uma declaração, não quero declarar que o TDAH é a prova de uma doença fictícia. Eu inventei, né, em função da indústria farmacêutica que me pagou. Ele falou antes de morrer. Um drama de consciência ele chamou, e tem no YouTube lá, não vou lembrar o nome dele, não é Rosenberg, mas é um... Eu vou procurar e colocar no link do vídeo. Isso, TDAH, né, é uma falácia. Ele falou, e ele foi um cara que foi muito importante no autismo, ele botou o espectro autista, quer dizer, ele já era um cara importante, os farmacêuticos pegou ele já como importante, ó, cria uma doença para nós aí para dar remédio para criança. Ele criou, ele disse, é uma doença fictícia, essas são as palavras. Como é que a pessoa que está lá na frente, né, o psicólogo, o psicanalista, fazendo aquele teste, vai usar esse teste a partir de agora? Só se ele não souber o que aconteceu. Mas, né, é um atalho cognitivo, mas é um atalho que, ao mesmo tempo, prevalece a ignorância. A ignorância daquilo que ele está usando, né, as suas causas, sua história. Então, eu acho que são pessoas boas também, que querem ajudar os outros, mas, por uma ignorância no sentido de conhecimento, usam o atalho cognitivo, e aqui eu já me achei, já fiz a minha parte, né? Então, eu compreendo esse lado também, de quem utiliza. Mas aí vem a minha indignação. Mas, poxa, você considera mesmo que o ser humano é isso? Uma coisa tão reduzida à matéria, né, a processos químicos no cérebro. Como é que explica, então, que eu moro em Porto Alegre, então eu moro na Zona Sul e trabalho na extrema Zona Norte. Eu passo 2h30 de ônibus para ir, o ônibus lotado, pessoa pisando no meu pé, apertado, cansado, trabalho lá numa fábrica, cansado, com o corpo, volto de ônibus mais 2h30, apertado, cansado, louco para chegar em casa, para dormir, porque no dia vai ser a mesma coisa, então eu estou cansado, estou mal, e chego em casa, louco para me deitar, tomar um banho, e recebo uma mensagem, cara, vai ter uma festa aqui, lá na Zona Norte, novo. E o cara se enche de alegria. Nossa, é tudo que eu precisava. Aí ele faz a mesma viagem que ele fez, agora muito alegre, muito feliz, muito tranquilo, porque agora ele foi para a festa. Foi a química que alterou o comportamento dele ou foi o comportamento dele que alterou a química? Nós somos reféns da química, é isso?
Ou foi ele olhar a mensagem, aquilo gerou nele um comportamento de alegria, de prazer, de poder viajar não para trabalhar, mas de viajar lá para o outro lado para curtir os amigos. Nós, se é verdade, uma vez que nós podemos, nosso comportamento, alterar a química, se uma vez isso, se em qualquer situação a gente aceitar isso, nós derrubamos a teoria de que a química manda em nós. Que nós somos resultado de um desequilíbrio químico no cérebro. Bom, mas eu posso gerar um equilíbrio, então. Já que eu posso gerar do desprazer o prazer e me sentir ativo de novo e com energia para ir até o outro lado de novo e voltar, né, sem reclamar, então eu sou agente da minha química e não o contrário. Então, tem muito que pensar sobre isso, né, Lara? E acho que a filosofia clínica, ela não traz eu que trago essa reflexão, mas ela traz uma prática que dá resultado em várias áreas, em todas as áreas, nas empresas, no individual, em grupo, em casal, tudo, né? Hospital psiquiátrico, tudo, que vai muito além daquilo que as outras terapias pensam a respeito do ser humano. Eu penso que sempre que tem uma pessoa, um grupo pequeno, né, um grupo que seja determinando algo para um coletivo, a chance de errar é sempre 100%, né? Exatamente. Sempre 100%, porque a gente não parte do pressuposto, por mais que eu só sei o que eu sei. Por mais que eu saiba, tem muito mais do que eu não sei, além do que eu sei. Então, a chance de erro é muito... É isso que vai denunciar o Michel Foucault, né? Quem estabelece o estatuto de verdade das coisas. Ele vai falar sobre a psiquiatria, sobre a psicanálise, sobre a medicina. Quem define o estatuto de verdade, é uma verdade, são instituições. Temos que ficar de olho, né? Porque elas têm seus outros objetivos. Tudo bem perseguir o lucro, mas a que preço? Né? Então, tudo bem, ganhar dinheiro, ganha, não tem problema. Mas eu cobro para fazer terapia. Mas não é essa a questão. A questão é o preço que eu estou cobrando que não está incluído no preço, né? Que é propagar, no caso da psiquiatria médica, biológica, uma mentira, né? Uma falácia. Filosoficamente é uma falácia, uma coisa que se contradiz. O que minimamente não se contradiz, tem um outro oposto que é verdadeiro, né? Porque uma contradição, uma é verdadeira e outra é falsa. Não tem como ser as duas verdadeiras. Os opostos podem ser ambos verdadeiros, né? Ou ambos falsos. Então, por exemplo, quem é o melhor time do Rio Grande do Sul? O Inter ou o Grêmio? Não são contraditórios, podem ser os dois. Depende de quem perguntar. Ou pode não ser nenhum, pode ser o Caxias, pode ser um terceiro. Então, os opostos, eles não se contradizem, podem ser ambos verdadeiros ou ambos falsos. Minimamente, a psiquiatria tem que ter uma oposição, né? Mas em muitas coisas ela é contraditória, né? Que são exatamente nas pesquisas apoiadas na neurociência sobre o desequilíbrio químico. Por que é contraditório? Porque já foi provado que é de outra forma. Aí é um ou é outro. Muito bem, Lara. Você não tem ideia de como eu estou feliz com esse nosso encontro aqui. Bom, que bom. Eu quero aproveitar também e fazer um depoimento. Contar um pouquinho, só que falar que essa ideia do canal surgiu em terapia, em processo terapêutico, e que eu sou muito grata por isso e por muitas outras coisas, mas por essa especificamente, a você ter me ajudado a construir, está me ajudando ainda a construir essa ideia, essa possibilidade. E
Então, essa é uma das formas como a filosofia clínica e o terapeuta em filosofia clínica pode ajudar alguém, né? Eu nunca tinha imaginado fazer um negócio desse, foi uma ideia que surgiu em terapia e a construção, né? O como também foi acontecendo e está ainda acontecendo. Só para contar. Tá bom, uma maravilha, é sempre bom. Esse é um privilégio, né, que o terapeuta tem, né, de ver as mudanças, né, e as retomadas, porque às vezes as mudanças são só retomadas, a coisa estava ali, só que a gente não enxergava mais, né, e por isso que é conheça a ti mesmo, mas não só consigo mesmo, né. Muitas vezes é o terapeuta ajuda, às vezes é um amigo, às vezes é uma amiga, às vezes é um livro, às vezes é um filme, mas é um privilégio, assim, a gente vê, tem uma beleza estética nesse movimento, né, da estrutura de pensamento que a gente consegue fazer compartilhadamente na filosofia clínica. Então, é muito legal, assim. Eu não tive o azar ainda de ter um movimento destrutivo, né, de um partilhante, aquela pessoa que partilha a sua vida, né, com o terapeuta. Não tive, né, mas vai ver que é por causa exatamente do método. Pode ser que eu tenha um dia o azar de ver um processo estrutural destrutivo. Olha, desde 2014 eu atendo, não tive esse desprivilégio. E o privilégio que eu tenho é esse, né? Ver as potencialidades, né? Como diz Aristóteles, se atualizando na estrutura de pensamento como você está fazendo, né, Lara? E claro que também, eu sempre digo que eu estou no lado mais fácil da terapia, porque quem vai viver a sua vida é você. Né? Mas não me exime da responsabilidade de respeitar a sua história e a gente só falar sobre aquilo que você apresenta. E naquilo que você apresenta bem, você é uma pessoa muito boa, né? De fazer terapia, porque você se expõe a ela. Não é fácil fazer terapia, né, Lara? Não é fácil. Então, muitas pessoas vão se expor muito aos poucos, pessoas não vão expor tudo, né? Tudo que interessa, né? Tudo não existe, né? Mas você está disposta, né, a fazer essa terapia e pagar o preço, que às vezes é o desconforto de estar de um lugar, sair dele e ainda não estar no outro. Né? Às vezes está na névoa, onde é que é o outro? Mas já me descolei de um lugar, e esse desconforto, muitas vezes, é aí que as pessoas se perdem e que as outras, querendo ajudar, dão um remedinho psiquiátrico e congela a pessoa na passagem. Né? E a filosofia clínica ajuda nessa passagem de dar a mão. Né? É você que me leva, mas você não vai estar sozinho. É uma construção compartilhada. E você tem essa coragem, né? Ou essa capacidade, essa estrutura de fazer essas passagens. Isso é muito bonito, é um movimento terapêutico que eu tenho o privilégio, né, de poder presenciá-la. Muito bem. Muito, muito, muito grata por sua disposição, por sua generosidade de vir aqui, dar-se, compartilhar-se. Isso. Eu que agradeço. Olha, eu nunca tinha feito uma entrevista assim. Né? Mas com você também era muito tranquilo, né? Sei já do valor desse canal, sei, né, um pouco sobre os valores que você tem a respeito desse canal, e para mim é uma coisa que também entra diretamente, faz ressonância nos valores que eu tenho pessoais, né, o que você está querendo fazer com o canal, o que você está propondo para o público, né, as entrevistas. Então, para mim é muito tranquilo e um prazer poder ter feito isso contigo e você ter feito esse convite para mim. Que bom que você também gostou. Claro, muito. Deixa a porta aberta para a gente, um dia, se quisermos, fazermos outras. Tá bem. Muito obrigado, Lara. Tá bom. Então é isso. Eu agradeço muito, Fernando, agradeço todo o processo, como está sendo. Não é algo que está pronto, é algo que está sendo construído. Tem muitas questões que eu ainda levo semanalmente para a terapia aqui, para pedir ajuda, como conduzir isso da melhor forma, porque, como ele disse, eu ainda estou na névoa, apesar de o canal estar aí com quase 3 meses, mas a gente nunca sabe o que vai ser, né? Até onde isso vai. E, então, você que está chegando,
assistindo, que assistiu essa entrevista, que gosta de aprender com o outro. Entre, se aconchegue, fique à vontade e aproveite. Aqui somos todos iguais a você, diferentes. Fiquem bem e até logo menos. Beijo, Fernando. Beijo, Lara, muito obrigado, valeu.